Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com todos nós, amém? Hoje, sábado, um dia mais que abençoado segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala: guardai o sábado, porque o sábado é o sábado do Senhor. Quarto mandamento da Bíblia, escrito pelo próprio dedo de Deus. Eu ainda não guardo o sábado em referente ao meu trabalho, mas eu oro a Deus e creio que um dia Deus vai me dar essa oportunidade de eu guardar o sábado. É bíblico, não tem por que a gente distorcer isso daí, É uma palavra escrita pelo próprio dedo de Deus. A única parte que está escrita na Bíblia pelo próprio dedo de Deus, pelo próprio Deus, é os 10 mandamentos, ao qual muitos aí que não creem na Bíblia, ou até que creem, mas fala que a Bíblia foi escrita por seres humanos, por homens e não por Deus. Por isso que muitos não acreditam na Bíblia. Porém, tem uma parte que é os 10 mandamentos da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E o quarto mandamento fala exatamente sobre o sábado. Guardar o sábado, porque o sábado é o sábado do Senhor. Tem outra parte na Bíblia, que fala que Deus criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado, É o sétimo dia da semana, tanto humanamente falando como espiritualmente falando, Então Deus criou o sábado para a gente ter um descanso e para a gente adorar o santo nome dele. Amém? Se você tiver dúvida, é só você buscar na palavra de Deus aí na Bíblia, que fala bastante sobre o sábado. Tem muita gente que confunde as coisas, fala que por exemplo, outras predominações falam: não, quando Deus fala no sétimo dia da semana, pode ser qualquer dia, contanto que você tire um dia para ser o sétimo. Negativo, está escrito sábado, está escrito domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Deus não seria incoerente para escrever uma palavra e você entender outra. Está escrito sábado, amém? Que assim seja feita a vontade de Deus. Mas eu oro a Deus e peço também que os irmãos orem por mim, para que eu possa um dia, dentro do meu trabalho, ao qual eu pretendo crescer lá, que tem cargos lá dentro, tem funções lá dentro que não precisa ser trabalhado nos sábados, Então eu busco a Deus, eu oro a Deus para que Deus me capacite para um desses cargos aí, para que eu não possa mais trabalhar no sábado. De segunda a sexta seria ótimo. Tem muitos cargos lá dentro da empresa que é só de segunda a sexta, e que seja a vontade de Deus na minha vida, amém? Vamos lá, eu estou com a Bíblia aberta aqui, lendo um pouco mais da palavra de Deus. Costumo falar que quando a gente abre a Bíblia, que a gente lê a Bíblia, a gente se aproxima mais, a gente estreita nosso relacionamento com Deus. E o Espírito Santo agradece, ele se agrada. E não deixa de ser uma adoração. Estou adorando a Deus a partir do momento que eu estou lendo a Bíblia, eu estou adorando a Deus. Um passo básico para você aprender a adorar a Deus: ler a Bíblia. Outro simples e muito básico: adoração, louvor, Escute louvor em adoração a Deus. É simples, é ótimo para a alma, é ótimo para o espírito, Deus se agrada. Outro passo muito básico para você aprender a orar a Deus, adorar a Deus: oração. Sempre que você ora, você está adorando a Deus. Então, oração, louvor e ler a Bíblia. 3 passos aí que vai te ajudar a adorar a Deus, até porque a Bíblia fala que adorai só o Senhor teu Deus e a mais ninguém. Amém? Nada nem ninguém. Vamos lá. Eu li um versículo aqui que me chamou muita atenção, Vou ser breve aí com vocês, já estou falando bastante aí, Mas vamos lá. Apesar que quando se trata de falar de Deus, é ótimo, a gente não quer parar, A boca nunca para. E isso é ótimo e o Espírito Santo de Deus agradece. Vamos lá? Eu estou aqui numa palavra muito mais que abençoada. Triste, mas abençoada. Se trata de José. Todos vocês já conhecem a história de José. Mas tem versículos que nos chamam muita atenção, ao qual faz a gente refletir em algumas coisas, que nos traz ele abre um leque, de sentimentos, um leque onde a gente consegue ver bastante coisas, ao qual Deus nos mostra e nos dá entendimento. Amém? Vamos lá? Golinho de café quente, porque aqui em São Paulo tá frio, irmãos, está frio demais, Lá fora tá sol, mas dentro da minha casa é muito frio, porque tem uma casa em cima, então não bate sol na minha casa, então fica muito frio. Mas enfim, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23 e 24, que diz: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica,
a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Amém? Só esses 2 versículos aqui, vou tentar tirar uma reflexão desses 2 versículos aqui, né? Aqui vocês já conhecem essa história. O pai de José, Jacó, ele pede para José, né, ir até seus irmãos, né, vigiar seus irmãos, saber o que eles estavam fazendo, né, no pastoreio das suas ovelhas, porque Jacó, ele confiava muito em José. Jacó, com José era o seu filho mais querido de Jacó, né? Era o seu filho amado, ao qual ele confiava muito, porque José era temente a Deus e José fazia tudo o que seu pai ordenava, ele era obediente, né? Então Jacó aqui pediu para José ir até seus irmãos, olhar o que eles estavam fazendo tudo certinho, aonde ele estava, porém eles nem estavam aonde teriam que estar. Jacó pediu para eles pastorar a ovelha em certo lugar, eles estavam em outro lugar, né? E José foi lá. E José, contando o seu sonho, vocês lêem aqui uns versículos atrás, José tinha contado um sonho que ele teve aos seus irmãos, e seus irmãos ficaram com muita raiva dele, né? Criaram um ódio sobre José, né? E chegaram a maquinar contra José. E aqui é a hora que os irmãos dele, quando José chega até eles, José, né, eles se deparam com José e eles pegam José, eles já tinham maquinado, vocês leram um versículo atrás aí, eles já tinham maquinado que iam tentar fazer com José, né? Até então a intenção era matar José, só que aí Rubens, né, o seu irmão mais velho, né, não permitiu tal coisa, né? E teve a ideia de lançar ele num poço para depois passar uma carruagem de mercadores, vender para ele, né? Tanto é que ele foi enviado para o Egito através dessa carruagem aí. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa palavra é que uma reflexão. Vocês já notaram que para uma planta ela florescer, ela crescer, primeiro tem que ser feito o quê? Para um fruto, para uma árvore dar fruto. Qual o processo dela? Para ela crescer, ela florescer e dar frutos abundantes. Qual o processo dessa árvore? O processo vem primeiro de quê? De uma semente, certo? Para uma árvore crescer, ela vem de uma semente. E para essa semente, ela começar a desenvolver o seu processo de crescimento, o que é que tem que ser feito com essa semente? Ser lançada dentro de um buraco, debaixo da terra. Vocês entendem? A gente cava um buraquinho, faz um pocinho minúsculo, coloca a semente, tampa e depois ela começa a enraizar, né? Ela começa a crescer, ela começa a criar força, porque ela vai tirando nutrientes dessa terra e ela vai começando a desenvolver até um certo ponto que ela floresce, ela brota da terra. Quando ela brota da terra, aí sim o processo dela já está começando, né, a se erguer, aonde ela vai chegar às alturas, né, vai florescer, vai dar frutos abundante através de quê? Através dessa terra, através desse buraco, através desse poço. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. José aqui, ele foi lançado num poço, né? E a gente fica imaginando, nossa, mas num buraco, num poço, mas a mesma coisa é a semente. Jesus aqui fez com que José fosse lançado num buraco, num poço, fosse enterrado, teoricamente, ali, né? Mas através desse buraco, desse poço, José, ele fez o quê? Ele começou a enraizar. Quando ele saiu do buraco, que ele foi para a carruagem lá dos mercadores e foi para o Egito, ele começou a enraizar. Chegou no Egito, ele foi vendido de novo para, né, o general do faraó, né? E começou o processo de José. Mas primeiro ele teve que passar por onde, irmãos? Pelo buraco, pelo poço. Ele teve que ser enterrado. A mesma coisa somos nós, né? Muitas das vezes estamos numa dificuldade, estamos num buraco, num poço onde não vemos saída, onde não vemos nada. Mas aí é que está, é aonde começa o nosso processo, é aonde a gente vai se fortalecer, porque a semente ela se fortalece através de quê? Dos nutrientes da terra. E muitas vezes quando você está num buraco, que você acha que está no fundo do poço, é aonde
a gente vai começar a absorver, né, esse processo, onde a gente vai começar a absorver esses nutrientes desse buraco, desse poço é onde a gente vai criar força, vai nos enraizar, é onde a gente vai firmar nossos pés e a gente vai começar a dar fruto através desse processo de dor, porque quando a semente ela é lançada ali, ela tem que criar força, ela vai sentir dor ali, é um processo. Vocês já viram a largata? Para ela chegar ao ponto de se tornar uma borboleta, o processo que ela passa, ela entra, né? Ela fica naquele casulo ali, e ali é um processo de dor, é um processo de enraizar ali, para que ela venha depois, né, sair daquele casulo, se transformar numa borboleta, criar asas e voar. Muitas das vezes, esse é o seu processo, é o meu processo. É o fundo do poço que vai te dar frutos. É o fundo do poço, do buraco, que vai fazer com que você crie asa e voe. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem que chegar a esse ponto para a gente entender que precisamos disso daí, para a gente criar força. Quando as coisas estão fáceis demais, a gente não consegue discernir, e quando vem a dificuldade, a gente não tem malícia para sair da dificuldade. Quando vem as aprovações, a gente não tem forças para sair dela. Por quê? Porque a gente não adquiriu força lá atrás, no buraco. A gente não adquiriu experiência. E ali José adquiriu experiência. José ele passou 3 anos e meio nesse processo aí, nesse poço, nesse buraco. Ele foi jogado ali, no dia seguinte ele foi tirado dali, foi vendido para os mercadores, foi levado para o Egito, foi vendido, né, para o general do faraó, e teve um processo. Ali ele começou aquele processo, depois ele foi injustiçado, caluniado, ele foi para a prisão, ele passou mais um certo tempo na prisão. Ou seja, José ele passou um longo tempo de processo para ele se enraizar, para ele criar força, mas ele nunca saiu da presença de Deus. Esse é o detalhe mais importante. Nunca saia da presença de Deus. Nunca. A gente vai reclamar, vai murmurar, porque somos seres humanos, somos falhos. Porém, nunca saia da presença de Deus. Esse é o mais importante. A semente, quando ela é lançada ali naquele buraco, que ela é enterrada ali, ela permanece firme naquele lugar. Ela não sai, o processo é ali. Então, irmãos, entenda que esse é o seu processo. Não saia do lugar. Não se permita sair da presença de Deus nunca. Então entenda que esse processo, ele vem primeiro do buraco, primeiro do poço. Não estou falando para você que você tem que ficar, né, que muitas das vezes tem gente que está bem, graças a Deus, tem gente que está, mas o que eu estou falando é que se um dia, porventura, acontecer com você que nunca aconteceu, já vá criando experiência para você entender o processo, porque muitas vezes as pessoas não entendem o processo. E você que está nesse processo, entenda, não se permita sair, siga o processo. Vá adquirindo forças através desse processo. Vá adquirindo sabedoria. Porque um dia você vai ser um José da vida. E você vai herdar tudo aquilo que Deus prometeu, como prometeu para José. Como foi o processo de José. José ele se tornou governador do Egito. Abaixo de Faraó, só quem mandava no Egito era José. E através de José, a sua família toda foi salva naquele tempo, porque teve um tempo de escassez no Egito. Tanto é que José revelou, por isso que ele foi, né, enviado para o Egito para revelar o sonho do faraó. E através da revelação dele para o faraó, né, ele se tornou governador do Egito. E sua família estava lá sofrendo porque teve 7 anos de escassez. Depois 7 anos de abundância. Né? Então foi 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. Porém, José ele foi enviado para isso, para salvar a família dele da seca do Egito. E muitos ao qual ali, o povo do Egito, um povo até idólatra. O povo do Egito era um povo idólatra, que acreditava em outros deuses. Mas Deus enviou José para isso. Mas para José chegar até esse ponto de se tornar governador,
do Egito, abaixo do faraó, ele teve um processo. Ele teve que ir para o buraco, ele teve que ir para o poço. Foi um processo. Então, irmão, quando você se você está nesse poço, nesse buraco, não se preocupe. Dobre o joelho e ore e permaneça firme na palavra de Deus. Não saia do processo, permaneça no processo. Ore, busque, que Deus ele tem planos na sua vida, ao qual vai fazer você florescer e dar bons frutos, não só para você, como para Deus. Finde suas raízes nesse buraco. Firme seu pé, que você não vai se arrepender. A palavra de Deus fala de uma parábola que fala de um homem que construía sua casa na areia e fala de outro que construiu sua casa na rocha. Passou um vendaval e levou a casa que estava construída na areia. Destruiu, derribou a casa. Porém, a que estava firme na rocha, com as raízes firmes na rocha, ela não foi derrubada. Então não é você que vai ser derrubado. Não é você que vai ser destroçado. Porque Deus ele tem processo na sua vida. Ele tem milagres a cumprir na sua vida. Só basta você crer e acreditar. E você entender que esse processo é necessário. Quando é necessário, a gente tem que firmar ali. Orar a Deus e pedir força e sabedoria para continuar no processo. É duro, é doloroso, mas Deus ele tem processos. Deus ele tem bênçãos na sua vida. Como eu estava falando, a largata, para ela se tornar uma borboleta, ela passa por um longo processo doloroso, porque não deve ser fácil para ela ficar num casulo ali por muito tempo ali, fechada na escuridão ali. Quem gosta de ficar num ambiente fechado, escuro, onde não tem espaço nem para se mexer? E esse é o processo da largata. Até ela chegar, criar asas, virar uma borboleta e ganhar o mundo. Esse é o processo de Deus. Esse é o projeto de Deus na sua vida. Entenda isso. A largata ela passa por esse processo doloroso. Um processo ao qual ela tem que passar para ela se tornar uma borboleta e criar asas. Foi o caso de José. Ele teve que passar por um processo. Deus podia muito bem fazer com que José chegasse ao Egito no dia que o faraó teve o sonho para ele revelar, sem que José passasse por esse processo todinho. Mas José tinha que passar para ele adquirir sabedoria, discernimento, para ele adquirir forças e entender que Deus fez tudo isso para ele um dia herdar, as bênçãos de Deus e se tornar governador do Egito e liderar um povo, liderar uma nação. A mesma coisa é com você, a mesma coisa é comigo. Amém? Então fique com essa palavra, creia, acredite, só não saia da presença de Deus, ore, louve, leia a palavra de Deus, permaneça nesse caminho. Não se atreva a sair desse caminho. Não se atreva, porque Deus ele é contigo todo tempo, em todo instante. E quando Deus ele está em silêncio, é o processo que está seguindo, é o processo que está se encaminhando. Deus ele está preparando um terreno para você. Ele te colocou nesse buraco muitas das vezes para preparar o terreno para quando você sair, você florescer, você ganhar o mundo. Amém? Fique com essa palavra, creia, tenha fé, acredite, não duvide, não murmurar, muitas das vezes reclamar. Somos seres humanos. Mas quando isso acontecer, dobre o joelho, peça perdão a Deus e busque a palavra dele. Entenda o processo. Entenda que tudo isso é para o seu bem, é para o meu bem, é para o bem de todos nós. Amém? Fique com essa palavra e assim eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que Deus me dá de poder transmitir essa palavra para alguém. Se você sabe de alguém que está precisando de uma palavra abençoada, de entender o processo ao qual ele está passando na vida de dificuldade, transmita essa palavra para ele. Compartilhe para que ele entenda que Deus é com ele. Deus está preparando um terreno e está fazendo com que ele vá voar mais alto como uma borboleta. Assim eu agradeço a atenção de vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe assim a todos em nome de Jesus.